Bom dia a todos. Nós vamos apresentar hoje a nossa mais nova ferramenta, o Robô Inteligente, um rate shopper para pesquisa de preços de hotéis que recentemente integramos ao nosso PMS PC Systems. O principal diferencial do robô inteligente é o fato de que a pesquisa considera os preços de categorias semelhantes às categorias do hotel e, por isso, os preços capturados são mais precisos e confiáveis. O uso do robô, com as demais ferramentas do PMS, dotam o hotel de um completo elenco de ferramentas para o aumento da receita e da lucratividade. Para mostrar isso, eu vou compartilhar a tela de administração de preços e disponibilidade do nosso Rate Tune-Up Panel. Então, vamos dar uma passada geral nessa tela, ver o que ela apresenta. Aqui no lado esquerdo, você tem os tipos de UH que o teu hotel pode ter. É um hotel, na verdade, fictício, são tipos criados, etc., dos quais o que está sendo oferecido aqui, sendo vendido, é o Standard Twin, esse T-Twin, onde eu estou mostrando aqui. O que ele mostra aqui? Ele mostra a quantidade que está disponível, ou seja, o que existe para vender, a quantidade vendida, quanto foi vendido até agora, a quantidade que está sendo colocada para venda e aqui as tarifas. No caso aqui, ele está utilizando essa primeira tarifa aqui, que deu-se o nome de Booking Standard, e tem um Booking sem café, que possivelmente um pouco mais em conta, e uma non-refundable, que normalmente é definida nos períodos de pacote, ou em outros períodos onde a demanda justifica ofertar essa non-refundable um pouco mais em conta do que a tarifa normal. Do lado direito, você tem esses gráficos aqui, que são que mostram aqui em cima o valor que está sendo praticado, por exemplo, esse Standard Twin, né? Esse aqui é o Standard Twin, está sendo vendido aqui no dia 18, dia de hoje, hipoteticamente, por 450, depois por 435, depois um pouco mais em conta, 358, 340, etc. Essa curvinha azul, então, é a curvinha de preço que está sendo praticado. Esses mesmos preços você vê passando o mouse em cima da tarifa que está operacional. Essa curva verde que vocês estão vendo aqui já é o trabalho do robô, exatamente o trabalho do robô, né? Você vê que, hipoteticamente, a curva de preço desse hotel foi colocada um pouquinho abaixo da curva de mercado. Uma hipótese, por exemplo, que esse hotel fosse um pouco menos qualificado do que a cesta competitiva que ele definiu. Então, está um pouquinho abaixo aqui dele. E aqui, nessa parte de baixo, você vê o booking pace, ou seja, o ritmo de entrada de reservas. Esse ritmo de entrada de reservas, ele é muito importante, porque ele vai dizer se o teu hotel tem demanda e se essa demanda está aumentando ou se ela está caindo, né? E a partir dessa demanda, então, você vai tomar suas providências de preço no seu hotel. Além disso, você pode também, se você quiser ver os preços da cesta competitiva, você chegando aqui, por exemplo, passando o mouse em cima de qualquer um desses dias aqui do Standard Twin, você vê, por exemplo, que o Standard Twin, nesse dia onde eu parei aqui, que é o dia 22, ele está sendo vendido por 340, e a cesta competitiva de alguns hotéis, observe que esses hotéis também são hotéis hipotéticos, eu copiei a cesta competitiva lá de um determinado hotel, que usa o Regency, que é um outro hotel, o Atlantic Travel, o Bandeirantes e o Atlântico Rio, como parte da cesta competitiva deles. Então, esses são os preços que estão sendo praticados por esses hotéis, e o hotel em tela aqui, esse hotel que está sendo analisado, está vendendo por 340, como vocês podem ver, Standard Twin 340. Tem um que vende bem acima, que é o caso do Regency, e tem alguns que vendem até um pouco mais em conta, que é o Travel, por exemplo, Bandeirantes. Então, aqui você vê. Olhando essas curvas de demanda, também a gente tem aqui uma substância bem interessante, que é o seguinte:
a curva que está em preto, né, essa que eu estou seguindo aqui, é a demanda de curto prazo. A gente chama demanda de curto prazo aquela demanda dos últimos 3 dias, tá? E a de médio prazo, a demanda dos últimos 10. Como, por exemplo, nesse dia 22 aqui, eu vou aumentar isso aqui um pouquinho, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou falando. Observe aqui, no dia 22, a demanda de curto prazo está mais alta que a demanda de médio prazo. Significa dizer que ela está aumentando nesse dia, está vendo? Então, se ela está aumentando, o teu hotel, independentemente do mercado, ele está sendo procurado, mais procurado. E observa que, por acaso, você tem o menor preço nesse dia. Talvez você possa aventurar e subir um pouquinho esse preço, já que você tem essa demanda aqui. E como é que você faria isso? É simples, aumentar o preço. Você pode, por exemplo, chegar nesse ponto, se você clicar um ponto acima aqui, como eu vou fazer agora, você estaria exatamente subindo o preço. Observou como é que é? Você clicou com o mouse e saiu daquele preço que você estava para esse outro preço aqui. Você está praticamente quase encostando aqui no preço do médio do mercado, né? Por quê? Porque você está vendo que existe uma demanda, a demanda cresceu, a demanda de curto prazo está maior que a demanda de médio prazo, né? E uma vez que você salva isso, eu não vou salvar porque é apenas uma posição, né? Os preços imediatamente são enviados, imediatamente, eu digo de 1 a 2 minutos, né? São enviados para Booking, para Expedia, se tiver conexão com o Minibiz, quer dizer, e outros canais, B2B, etc. Uma outra coisa bem interessante nessa página que mostra, vamos dizer, essas possibilidades de variação de preço e tal, é o fato de que a quantidade para venda ela é automaticamente controlada pelo sistema. A partir de quê? Quer dizer, na verdade, o hotel define, dependendo do tamanho do canal, né, que ele está trabalhando, a quantidade de apartamentos que ele vai disponibilizar naquele canal. E o sistema fica automaticamente, se o canal vendeu, 1 minuto depois ele percebe que o canal vendeu, ele tinha inicialmente uma quantidade aqui, hipoteticamente, a quantidade que está aqui é 2, está vendo? Por que que é 2? Porque o parâmetro que foi colocado de quantidade é que deveria ter sempre 2 lá. Mas esse hotel é pequeno, é evidente, mas poderiam ser 10, por exemplo, né? E o que que ele fica monitorando? Vendeu, se tinha 10, foi para 9 e ele ainda tem, o que que ele faz? Ele volta a colocar mais um lá, mantendo aquele 10 sempre disponível. Isso faz uma grande diferença. Uma grande diferença, por quê? Porque quando o cara faz isso manualmente, ele faz uma estimativa do que vai acontecer e ele deixa aquilo rolar. Quando ele vê, eventualmente o estoque zerou. E se o estoque zerou, houve uma descontinuidade que faz com que a venda caia. Ele fica o tempo todo olhando isso e vendendo. Por exemplo, nesse caso aqui, o disponível, por exemplo, é apenas um, né, como vocês podem ver, e ele colocou apenas um para vender. Ainda tem um segundo recurso também bem interessante, que normalmente é interessado, vou mostrar rapidamente aqui para vocês, são os tipos alternativos. Do lado direito, aqui você está vendo esse negócio sinalizado como NID. NID seria o nível ideal de estoque. São parâmetros colocados pelo próprio hotel. O hotel chega lá e diz, não, eu quero ter 2. Não, poderia ser 5, né? Ele coloca lá. Agora, aqui você diz, quando chega no horizonte, vamos dizer, de curto prazo, eventualmente, se ele não vendeu os apartamentos que ele tem mais qualificados, as suítes, ou até os de maior ocupação, de possível maior ocupação, os triplos, os quádruplos, etc. Quando chega nesse horizonte, cujo horizonte também é uma definição paramétrica do próprio hotel, ele pode chegar e dizer, bom, quando chegar nos últimos 5 dias, ou eu posso fazer um upgrade automático. Se o hotel definir isso aqui, nesse caso, olha o que esse hotel definiu. Por exemplo, na falta do Standard Twin, se ele tiver luxo double,
ele não para a venda. Toda vez que o sujeito para a venda no canal, a visibilidade do hotel diminui. Então, nesse caso, ele disse que o Standard Twin tem como pai dele, como suporte dele na falta dele, o luxo double, o luxo twin, a suíte executiva, está vendo aqui? Né? Então, significa dizer que ele vai sempre ofertar Standard Twin, sempre ofertando Standard Twin, sempre ofertando Standard Twin. Mas isso nesse horizonte que no médio e longo prazo, claro que o cara quer vender o triplo, que vende melhor, vende por um preço maior. Mas, quando chega lá naqueles últimos dias, ele tem que buscar 100% de ocupação. Se ele é um hotel de 100 apartamentos, ele não pode trabalhar como se fosse um hotel de 80. Pode, mas não deve. Então, o sistema faz isso de forma automática. Isso fazer manualmente é muito difícil, muito difícil. Em termos automáticos, o sistema fica fazendo o tempo todo essa avaliação e vendendo. Na verdade, ele diz para as OTAs que ele tem o Standard Twin, quando ele, na verdade, não tem. Quando o hóspede chega, o sujeito da recepção avisa ele que ele teve um upgrade, ele está recebendo luxo. Né? Basicamente, essa reposição automática, né? Ela, num case study que nós fizemos quando a gente começou a colocar isso nos primeiros hotéis, um dos hotéis a gente acompanhou muito de perto, ele, antes da reposição automática, estava recebendo cerca de 800 reservas de um dado canal. Quando nós colocamos a reposição automática, passou a receber cerca de 1.600 reservas desse mesmo canal por mês. Quer dizer, teve um impacto muito grande, realmente, na quantidade de reservas de hotel. Por esses dois motivos. O primeiro é que quando fazia o esquema manual, a pessoa fazia uma previsão do que ia. Se ela fazia uma previsão, não, vou deixar 3 lá na Booking, etc. e tal. Se a demanda era de 4, aqueles 3 eram vendidos pelo hotel e aquele quarto não aparecia disponibilidade, ruptura na disponibilidade, e aí, na ruptura da disponibilidade, o sujeito ia procurar em outro hotel. Se gostasse, talvez não voltasse ao hotel, que ele até já tinha aquela tendência natural de ir a ele. Então, no esquema manual, o sistema de 2 em 2 minutos fica fazendo isso. Isso faz uma diferença grande. Um outro recurso bem interessante, ainda olhando essa tela, é o fato que vocês devem estar observando que aqui tem setinhas vermelhas e setinhas azuis. Só que a setinha azul está apontando para cima. Por que essa setinha azul está apontando para cima? O sistema faz uma avaliação. Como ele viu que a demanda nesse dia ela está elevada, ele parte do princípio seguinte: se essa demanda continua, o que vai acontecer com o estoque? O estoque, nesse caso, e esse dado ele mostra aqui em cima, se essa demanda capturada aqui pelo sistema, essa questão da captura da demanda é um negócio muito importante. Demanda não é ocupação, demanda mesmo. Se essa demanda continua, o estoque ficará negativo. E se o estoque vai ficar negativo, significa dizer que vai faltar, quer dizer, não vai ter, não existe estoque negativo. Então, a partir disso, ele está sugerindo que talvez seja interessante, nesse dia, subir o preço. Subir o preço nesse dia é mais ou menos aquele ponto que eu cheguei a falar com vocês ainda há pouco, né? Onde ele poderia chegar lá, esse aqui é o dia, né? E subir um pouco esse ponto, já que ele tem essa demanda. É mais ou menos a mesma coisa mostrada pela curva de baixo. Ele pode chegar aqui, não, esse dia eu tenho demanda no hotel, então vou subir o preço. Fazer isso aí. Feito isso, salvou. 2 minutos depois, está nas OTAs e nos channels que têm a capacidade de receber preço. Em geral, os channels todos recebem preço e recebem disponibilidade, sendo que alguns não recebem preço. O cara tem que entrar lá na extranet dele para colocar o preço, etc. e tal. A disponibilidade, em princípio, todos eles recebem. Bom, um outro recurso bem interessante que a gente colocou no PMS é o que a gente chama de alerta de alta demanda. O que é isso? Na verdade, muitas vezes os hoteleiros
só se davam conta daquela alta demanda num dado período que, às vezes, não se sabia nem por quê, mas essa demanda existia, quando ele já tinha vendido tudo. Isso significa dizer que ele perdeu a oportunidade de aumentar o preço. Se a demanda era alta, em princípio, ele poderia ter aumentado o preço. Quando o sistema percebe, a partir de parâmetros que você definiu, que existe uma alta demanda num determinado período lá do futuro, ele levanta uma bandeirinha e diz para o cara, olha, esse dia lá no horizonte futuro está com uma alta demanda. A gente pode até fazer aqui uma pequena brincadeira, por exemplo, esse dia 24 aqui, e não tem nenhuma venda, etc., eu posso botar uma venda grande. Aqui para esse hotel, uma venda de 3 apartamentos seria grande. E aí você vai ver como é que o sistema se comporta. Na verdade, ele levanta essa bandeirinha, esse alerta, quando ele percebe que a venda superou uma quantidade pré-definida como sendo de alta demanda. Isso faz com que, por exemplo, lá no futuro mais distante, de repente, se organiza lá um dado evento, e esse evento começa a ter uma demanda, e às vezes o cara não está percebendo, o computador percebe, porque ele está o tempo todo olhando essa demanda, e aí permite que o cara aumente o preço. Vou mostrar isso para vocês aí como é que isso acontece. Vou fazer uma reserva aqui na Booking. Esse hotel tem até uma integraçãozinha com a Booking. Vou fazer uma reserva lá para o dia 24, por exemplo, que não tem nenhuma venda. Vou fazer uma venda maior para vocês verem como é que o sistema se comporta, como é que ele mostra isso ao usuário, filtrando aqui a disponibilidade. Essa reserva da Booking, normalmente ela entra de 1 a 2 minutos após feito. Olha só, exatamente agora subiu. Estão vendo ali? High Demand Early Warning. É um alerta de alta demanda, dizendo que no dia 24, o Standard Twin vendeu 2. Isso acontece em qualquer período, automaticamente. Como o sistema fica monitorando a demanda, nos momentos em que ele percebe que essa demanda está além de um certo valor pré-definido, que o hotel, então, é parâmetro, né? Define, ele alerta o operador que está acontecendo, para o operador ter uma ideia se ele deve ou não aumentar preço e não perder essa oportunidade, que é uma oportunidade interessante. Observem que aquela reserva que entrou já levantou a venda e, mais interessante do que isso, já determinou o aparecimento de uma segunda setinha para cima, dizendo que, se essa demanda, que é uma demanda grande, continua, o estoque vai zerar. Consequentemente, está levantando a possibilidade de, eventualmente, o hotel aumentar o preço. O que seria o aumento de preço nessa faixa aqui? Seria ele simplesmente chegar lá no dia 24, né? Aqui a demanda já cresceu, está vendo? A demanda de curto prazo agora está maior, então eu vou subir um pouco esse preço. Basta clicar aqui, por exemplo, para subir o preço, salvar, 2 minutos depois, está tudo atualizado na Booking, na Expedia, na B2B, etc., nos canais que tiverem integração de preço. Tá? Então, basicamente, acho que são esses os vantagens. Nós vamos voltar a falar um pouquinho só aqui sobre o robô. Nesse caso aqui, é interessante a gente observar aqui o seguinte, né? Aqui, quando a gente olha a cesta competitiva, né? Eventualmente, se ele definiu 10 hotéis que fazem parte daquela cesta competitiva, que são os caras que ele acha que são os concorrentes diretos, pelo tipo e as características do hotel, né? Padrão de preços também, etc. E se um dado não aparece, é porque aquele hotel não está vendendo aquele tipo naquele dia, né? Então, eventualmente, quando a gente abre, podem não estar todos presentes, mas não estarão presentes aqueles que, naquele dia, não estiverem ofertando aquele tipo de UH. Essa identidade que o robô faz de tipos de UH, ela é baseada num mapeamento que é feito onde a gente estabelece essas comparações
que são muito importantes para você poder comparar laranja com laranja, não laranja com banana. Bom, passamos aí nos pontos mais importantes. Agradeço a todos a atenção. Estamos à disposição para trocar ideias com quem quiser saber mais sobre esses recursos. Obrigado.